Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Mas não se esqueça, a plataforma tem desinscrito alguns inscritos antigos ou alguns de vocês. Eu não sei porquê, se é censura ou não é, mas na dúvida, todos os dias às 8 da manhã e às 18 horas eu estou postando vídeos aqui no canal. Então vem todos os dias conferir e acompanha aqui junto com todos nós. Amém? Me segue nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e Telegram. Vai ser um prazer ter você comigo lá. E no meu segundo canal, Bíblia Falada, Mari Garcia. Os links estão todos na descrição. Basta você clicar e será levado diretamente para lá. Assim também vocês devem estar preparados, porque o Filho do Homem virá em uma hora em que vocês não o esperam. As pessoas têm muitas dúvidas quanto ao que acontecerá no tempo do fim. Recebo inúmeras questões, pessoas ansiosas, muitos falsos profetas, inúmeras especulações giram a respeito do que realmente acontecerá no tempo do fim, no tempo que se aproxima da volta de Jesus. Algo que as Escrituras deixam bem claro para todos nós, independente da ordem cronológica exata ou de quanto tempo falta, que é esta resposta que muitos querem saber. A informação mais exata é: precisamos estar preparados, porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, virá em uma hora em que vocês não o esperam. Isso porque ele virá em meio à situação de caos no mundo. Jesus virá após um tempo de grande tribulação, após a apostasia ter tomado conta de inúmeros cristãos. E o anticristo não só ter passado pelo tempo onde ele trouxe a falsa paz, mas não só isso, o anticristo já vai ter colocado a desolação abominável dentro do templo. Templo físico? Na minha opinião, não. Ele fará isso dentro do templo do Espírito Santo. Como? Através da marca da besta. Na metade da última semana de Daniel, as coisas ficarão mais difíceis ainda. As duas testemunhas serão mortas, em grande parte. O anticristo será desmascarado para muitos que até então acreditavam que ele poderia ser o possível Messias, assim como os próprios judeus. E então ele coloca um sinal, assim como Deus colocará o selo em seus escolhidos. Este selo nós já temos hoje, o selo do Espírito Santo, porém nós receberemos um renovo. Aqueles que estiverem neste tempo aqui na terra receberão este selo como aliança, como promessa do povo de Deus. Assim como o povo de Israel recebeu durante a Páscoa aquele sangue do cordeiro em seus beirais da janela, e a morte não passou pela casa dos israelitas. O anjo da morte tomou conta de todo o redor, porém as suas casas estavam protegidas. O mesmo selo que protegeu Raabe e sua família quando a destruição veio sobre aquela cidade.
E então virão catástrofes de todos os tipos sobre a humanidade. A igreja fugirá para o deserto, onde será sustentada durante o tempo da grande tribulação, 3 anos e meio, 1260 dias, até que Jesus volte para resgatar a sua noiva. Apocalipse 12, versículo. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Versículo 14, foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Perceba como no tempo exato a igreja fugiu, a mulher fugiu. E não foi em qualquer momento. Foi num momento que provavelmente foi lhe dado um comando. No momento em que a mulher foge para o deserto, ela recebe asas, ou seja, Deus não permite nem que a transição, o deslocamento, a forma como Deus age é sempre completa e plena. As asas aqui apontando para a proteção de Deus, apontando para os sinais e maravilhas que Deus sempre faz em favor dos teus. E então esta mulher recebe provisão durante 1260 dias. Será que ela fez um estoque de alimentos? Será que ela já organizou um bunker? Aqui me parece que Deus justamente queria que esta mulher estivesse dependendo dele. Mas é claro, Deus pode agir de qualquer forma. Ele pode hoje pedir para que alguém esteja preparando um lugar e depois várias outras pessoas podem ir para este lugar. Mas se não houver um comando real da voz de Deus quanto às coisas da grande tribulação e este deserto e toda esta provisão, fica difícil tomarmos alguma atitude, pois estaríamos agindo por conta própria. Mateus 24, versículo 15, assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Perceba como a fuga acontece para um lugar alto. Quem estiver no telhado, quem estiver no campo, quem estiver nos montes. E aqui cita as grávidas e aquelas que estiverem amamentando, porque estas não poderiam fugir, não poderiam sair correndo com seus bebês e com este momento difícil da gravidez. E é claro que aqui está apontando historicamente para os tempos dos israelitas, para o inverno rigoroso que acontecia naquelas terras e para a dificuldade de acontecer em um sábado, já que no sábado era proibido fazer qualquer coisa. Mas quando olhamos profeticamente e encaixamos com outras passagens bíblicas, vemos que o sacrilégio terrível é o determinante para que comece a fuga. Em outras versões, o abominável da desolação. E nós lemos lá no profeta Daniel 9:27, que diz assim: com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. É claro que aqui o profeta Daniel está falando do Antíoco Epifânio,
que colocou como sacrifício um porco dentro do templo, além de estátuas de idolatria a outros deuses. Mas naquela época, o templo carregava a Arca da Aliança, a presença de Deus. E dentro do templo aconteciam sacrifícios com frequência, com a função de acabar com o pecado das pessoas. Após a vinda de Cristo Jesus, ele se torna este sacrifício perpétuo. Porém, já não precisamos mais levar animais para serem sacrificados, porque ele se sacrificou na cruz por nós, entregando um sacrifício por toda a eternidade, pelas nossas vidas, pelo nosso pecado. E hoje podemos nos arrepender dos nossos pecados e vivermos o novo de Deus. Além disso, nós somos hoje o templo do Espírito Santo de Deus. Então nós carregamos esta presença do Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, 19 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Perceba como o sacrilégio terrível que acontecia naquela época dentro de um templo físico, nos tempos da grande tribulação com o anticristo, agora acontecerá dentro do templo espiritual do nosso corpo, de todos aqueles que aceitarem serem marcados com a marca da besta. E então, a partir desta obrigatoriedade, começa uma perseguição incontável, uma perseguição contra os cristãos. E aqui Apocalipse 12 mostra esta mulher fugindo para o deserto. Ela está fugindo da perseguição deste dragão. E o dragão aqui é o próprio Satanás. E ele virá na forma de homem, a forma de um líder global, o anticristo. Então esta mulher receberá desta provisão, embora o dragão ainda volte para atacar os demais, porque ficarão mártires. Ainda restarão algumas testemunhas de Cristo, pessoas que terão este chamado para darem sua vida por Cristo Jesus. Mas isso é Deus quem decide, é Deus quem escolhe. Independente para onde nós vamos, nós precisamos nos preparar. Se isso ainda te causa medo, você precisa estudar mais. Deus está chamando um povo, a igreja de Cristo, assim como ele fez nos dias de Elias e nos dias de Moisés. 2 homens que carregam características que precisam ser estudadas, pois apontam para 2 testemunhas de Cristo. Você mesmo pode ler Apocalipse 11 e olhar como Deus está colocando ali as características destes 2 homens, mas não porque eles vão voltar, e sim porque as características e a unção dada para eles e aquilo que eles podiam fazer naquela época será dado para a igreja de Cristo nos finais dos tempos. Elias foi alimentado por corvos e bebia água do riacho. Depois de um tempo, a água do riacho seca e Deus manda que ele faça uma nova transferência para outro lugar. Veja que interessante, Deus está justamente apontando para nós que nós precisaremos estar na dependência dele. E as coisas podem ser exatamente assim. Para alguns, Deus manda para um lugar. Para outros, Deus pode mandar para outro lugar. E nesses 3 anos e meio finais, poderemos estar indo para vários lugares onde Deus nos mandar. E reunindo irmãos de diferentes lugares também. Como iremos? Só Deus é quem sabe. Ele que trará estas asas. Estas asas vão encobrir a igreja. Nós não estaremos sendo vistos pelo olho que tudo vê, a inteligência artificial que sonda todos os cantos. Em seguida, Elias foi para a viúva de Sarepta, a cidade de Sarepta de Sidom. Perceba a conotação de Elias tendo contato com esta viúva. A viúva é aquela que não tem noivo, como se Deus estivesse dizendo para que nós, quando estivermos no tempo da grande tribulação, poderemos ser alimentados justamente por aqueles que ainda não têm Jesus, mas que porventura não foram marcados com a marca da besta. Estes nós chamamos de nações. São esses que possivelmente podem ainda aceitar a Jesus, mas que também podem estar junto com a igreja e acabarem no final de todas as coisas indo para o milênio, como nações e não como igreja, sempre ainda tendo a possibilidade de arrependimento, de abandono do pecado e voltar-se para Jesus, pois Deus é misericordioso e Pai, e Ele quer todos os seus filhos voltando-se para Ele.
Mas então você pode dizer: José no Egito estocou alimento, ou Noé colocou o alimento na arca, e até teve ali um milagre da multiplicação, porque não seria possível tanto alimento para tanto tempo dentro daquela arca fechada, não é mesmo? Perceba como são diferentes situações, mas como poderíamos hoje, assim como José estocou alimento para uma nação em questão e foi dado um comando após um sonho dado ao faraó. Ele ouviu de Deus em seu coração que ele precisava tomar aquela atitude. Nós não podemos sair por aí estocando alimento. Nós não podemos sair por aí fazendo nada sem saber realmente do direcionamento do Senhor. Mateus 6:25, portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Perceba como ele está citando as aves aqui, e Elias foi alimentado por aves. Os corvos levavam carne e pão para Elias. E perceba, eu vou ler para vocês, não era só uma vez por dia, eram duas. Deus se preocupa com detalhes. 1 Reis 17 diz assim: ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Olha como Deus foi detalhista com ele. Diante a ameaça que Acabe tinha para com ele e Jezabel, eles desejavam matá-lo. Deus achou que por um tempo ele precisava ficar escondido. E Deus trouxe para ele carboidrato, proteína e água. E continua no versículo 7, algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. E então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Perceba como ele fez uma transferência de lugar, ele mudou de lugar, mas tudo a comando do Senhor. Então é isso, queridos. Aguardemos a palavra de Deus. Precisamos estar preparados, porém, não por nossa conta, mas é Deus quem trará a provisão, o escape e o comando. Deus abençoe, queridos. E até o próximo vídeo.